Olá, hoje eu tô aqui na casa da Lorena. A Lorena é um presente que chegou na minha vida há um ano, né? E ela chegou devido ao luto, um luto muito difícil, que foi o luto do marido dela, onde eles lutaram juntos contra uma doença, que foi o câncer. E a Lorena, eu quero te falar bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, é tão bom estar aqui com você. E várias coisas me chamou a atenção quando eu te conheci, né? O João Paulo, na data do dia 15 de abril, ele partiu, foi isso, né? Isso. E a Thalita também partiu no dia 15 de abril. A Júlia faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, assim, vários fatores me chamou a atenção na sua história, porque, assim, você faz aniversário no mesmo mês que a minha mãe, e assim por diante. E a gente se conectou, né? Através do Manuel, né? Isso. E a gente se conectou. E a sua história, ela é muito linda. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa trajetória sua de um ano e 3 meses do luto do seu grande amor. Primeiramente, boa tarde, né, a todos que vão assistir a gente e agradecer pelo convite. Não é fácil, né, tá aqui falando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu juntei minhas forças e achei que era uma oportunidade maravilhosa de falar, né, do assunto, onde você sempre vem falando, né, com as pessoas que sofrem por algum tipo, qualquer tipo de morte. Eu acho que isso é muito válido. Então eu tô aqui com um intuito de homenagear, como você mesma disse, o meu grande O amor. seu grande amor. E também com o intuito de poder ajudar a algumas pessoas que precisam de uma palavra amiga, de um conforto, que tudo passa, né? Fácil não é e nunca vai ser. Mas é só um dia após o outro pra gente ir vencendo as dores e as lutas mesmo. Lorena, eu queria que você me contasse o diagnóstico do João Paulo, como foi, porque assim, uma das coisas que me chamou a atenção foi o diagnóstico dele, como ele passou por esse diagnóstico, né? Um vídeo que você me mostrou que me chamou muita atenção foi ele dançando, né? Ele estava no hospital, né? Isso. E ele estava dançando e assim, com tanta vida, ele amava viver, né? Ele amava. Ele amava viver, ele era apaixonado em viver. E isso me chamou muita atenção. Então eu queria que você me contasse um pouquinho como foi o diagnóstico, como foi a caminhada desse diagnóstico. Então, nós descobrimos o câncer dele, ele tinha 38 anos. Ele foi fazer um tratamento para emagrecer e como ele fez vários exames para tentar, né, chegar No peso ideal. no peso ideal, através desses exames com taxas inflamatórias muito altas, foi investigar e descobriu a doença com 38 anos. Então foi num check-up, Num check-up praticamente de saúde. De saúde com o intuito de emagrecer. E quando a gente teve esse diagnóstico, ele, hoje principalmente, eu vejo que ele não acreditava na doença. Tanto que ele era uma pessoa que ele não falava o nome da doença. Ele não falava a palavra câncer. Esse negócio, ou, sabe, ele sempre fazia curva, mas ele não falava o nome. Ele passou por esse diagnóstico muito bem. Porque como ele não acreditava e ele era uma pessoa de extrema fé, eu entendo que para ele aceitar o diagnóstico foi leve. Pode ter sido pesado para ele, dentro dele, internamente deve ter sido muito pesado, mas o que ele passava pra gente era sempre muita fé, muita força. Esse vídeo que eu te mostrei um dia foi mais ou menos 20 dias antes dele falecer. Foi 20 dias. 20 dias. E até então ele sempre com muita esperança, muita expectativa. Ele era muito cheio de vida. O João Paulo ele era especial. Outra coisa que você me falou que me chamou muita atenção foi a fala da mãe dele, né? Que a música dela foi a mãe dele que fala, né? Parou de tocar. Que a música dela parou de cantar, porque ele sempre estava cantando, Lorena? Porque ele era muito barulhento, ele era muito cheio de energia, ele era de ontem. Tudo que ele tinha para fazer, ele fazia ontem,
já estava tudo pronto, já estava tudo pago, resolvido. Então ele era de muito barulho, de muita alegria, de muito movimento. Então, de repente, realmente, a música parou de tocar. E como ficou a Lorena, né, diante dessa situação? Porque aí a Júlia com qual idade? 7. E o Com João 3. com 3 anos. O João fez 3 anos em março, ele faleceu em abril. E como ficou a Lorena, né, diante dessa situação toda, quando a música parou de tocar? Eu perdi as pernas. Eu não sabia quem era eu até então. Você perdeu sua identidade? Hoje eu sou outra pessoa. Aquela não existe mais. É impossível ser a mesma. Sabe, Gisele, para tudo tem um lado muito bom e o lado muito ruim. Uhum. Eu não renasci, eu nasci de novo. Porque a morte do João Paulo, para mim, foi a pior morte que eu enfrentei nos meus quase 40 anos. Porque você perder o próprio pai é ruim, muito ruim. Mas os seus filhos perderem um pai que é presente, um pai que é vivo, um pai intenso, um pai que fazia jus ao nome pai, sabe? Ele é muito difícil. presença. Muito. E uma das coisas que me chama também a atenção, porque várias coisas da minha história com você me chamam atenção. E uma das coisas que me chamou muita atenção também é o fato assim, porque hoje o que eu experimento em casa, quando eu te conheci e você me contou do seu casamento, eu levei um choque, eu falei, uau, só que um choque positivo, porque hoje em dia você não pode comentar com ninguém sobre casamento bom, porque as pessoas não acreditam em você que existe casamento bom. As pessoas pensam que você está contando papo, que você está fazendo propaganda e tal. Dentro de casa vai ver que não vive nada disso, porque as pessoas gostam de notícias ruins, Lorena, né? Vende, né? É, porque notícia ruim vende, né? Então, quando você fala do que é bom, né? E geralmente hoje, quem fala de mal de casamento são pessoas que vivem mal no casamento. Eu acredito que sim. Não é? Então, assim, quem fala mal é quem vive mal. E quando você me contou a sua história, o que você vivia, eu fiquei assim, meu Deus, ela vive, né, o que eu experimento em casa. Então, assim, a nossa régua de relacionamento, ela é muito elevada. Muito. Ela é muito elevada, porque assim, a gente tem pessoas muito presentes na nossa vida, né? Então, assim, lidar com isso, com essa despedida para você, eu penso assim que foi um peso muito grande. É um trauma. É um trauma, Gisele, porque é uma ruptura, né? A partir do momento que a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente já vive um luto. Eu não quero que todas as pessoas que me assistam imaginem, nossa, fulano tem câncer, vai morrer. Não. É tudo muito individual. A doença é muito individual. Mas pode dar muito certo, tanto quanto pode dar muito errado. Então não deixa de ser um diagnóstico onde você já começa a viver um luto. Você sentiu muito medo? Olha, muito medo. Mas ao mesmo tempo, igual eu te disse antes, como ele era essa pessoa sempre muito positiva e ele não deixava a gente nem chorar, a própria Júlia, ela sempre fala isso aqui dentro de casa. Mãe, eu tô com saudade do meu pai, mas vamos, né, mãe? Vamos continuar, porque o papai gostava era da gente alegre. Então ela entende que era uma das falas do pai dela. Que tipo assim, é difícil, tá difícil, a gente tá com saudade, a gente sente falta, mas ele não era isso que ele queria pra gente. Então, dentro do tempo que ele sobreviveu pós-diagnóstico, e esse 1 ano e 3 meses que a gente vive com a falta dele, a gente vive dessa forma. Que é a forma que eu principalmente tento passar para os meninos, que é a forma que ele gostaria que a gente tivesse. Tendo vida na vida mesmo, com todas as dificuldades e com toda a falta que ele faz. Vocês estão vivendo, né? Isso, e a gente está vivendo feliz. Eu tento passar isso para eles, que eles não vão ser os únicos filhos que não têm pai. E eu não vou ser a única viúva aos 38 anos. Porque no dia da morte eu tinha 38 anos, hoje eu tenho 39. Então, assim, não sou a primeira viúva. E eu acho que Deus, Gisele,
ele tem um cuidado muito grande com a gente viúva. A gente, com passagens da Bíblia que a gente sempre viu, né? Várias vezes a viúva é muito citada na Bíblia. E a gente não entende até ser uma viúva. Porque realmente existe um cuidado muito especial com a gente. E às vezes, Lorena, a gente também assim não tem dimensão de olhar para uma viúva, igual a gente fala do luto da mãe, a gente fala do luto do pai, a gente fala do luto de todo mundo, mas a gente não olha pro luto da viúva. E foi tão interessante porque eu já tinha o tato com você do que era. Tenho uma amiga muito próxima, porque logo passado meses que a Thalita se foi em abril, a gente perdeu um grande amigo em agosto, se eu não estou enganada, e aí a gente vê todo o processo. E quando eu estive em Goiânia, eu fui em Goiânia falar num grupo de enlutados, e lá tinha 3 viúvas. E aquilo para mim foi muito forte, porque às vezes a gente fala de muitos lutos, mas a gente não tem o olhar, a sociedade não tem o olhar para o luto da viúva, porque tem o julgamento, porque se sua vida andar, nossa, olha lá, não amava o João Paulo, né? A vida já tá andando, olha lá, tá fazendo tal escolha. Ah, passou batom. Tá em tal lugar. Olha, passeou. Postou uma foto. Exatamente. Então, assim, você sentiu esse peso do julgamento da partida dele ou não? Gisele, existe muito. Inclusive, eu uso aliança até hoje. Várias pessoas já vieram me perguntar o porquê que eu não tiro aliança. E eu acho que é uma coisa tão particular. Vai chegar a hora que eu vou sentir vontade e vou tirar a aliança. Mas é como se ela fizesse parte de mim. Então, eu ainda não estou no momento para fazer isso, entendeu? Como você sentiu, porque eu vejo assim que o processo do luto, não é a fórmula do outro que dá certo para mim. Nunca. Não é a fórmula do outro. E eu vejo nessa construção que é igual, logo no início, eu acho que passou alguns meses, você conseguiu doar as roupas dele. Isso, foi até onde eu conheci o Manuel, né? Tinha quanto tempo? Tinha 4 meses. Foi uma decisão? Foi uma decisão minha, onde um determinado dia eu abri o guarda-roupa e vi todas aquelas roupas e já vi que isso incomodava até os meninos, porque tipo assim, toda hora era um guarda-roupa compartilhado e eles acabavam vendo as coisas do pai. E esse determinado dia, o João Paulo gostava muito de velhos, ele se identificava muito com gente mais velha. E eu sempre soube do trabalho do Manuel, né? Entrei em contato com ele porque eu não queria doar as roupas dele para qualquer pessoa. E veio à minha cabeça que eu gostaria de fazer essa doação para as pessoas do asilo. Então eu queria saber onde que eu ia. E assim eu fiz, peguei todas as roupas dele e levei até o asilo, porque eu achei que ali ia ser um lugar onde estaria bem empregado, né? Ele estaria feliz. Mas não é fácil. Tem algumas coisas que eu ainda não consegui desapegar, mas é um processo, né? É um processo, e aonde as pessoas te cobram como da aliança. Isso, Por que você usa ainda? Mas eu sou uma pessoa, Gisele, que não se importa. Eu sou... Você é resolvida. Eu acho que sim, né? A gente falar da gente mesma é muito difícil, parece hipocrisia ou parece vaidade. Então, assim, eu não me importo. Porque quando a dificuldade chega e quem tem que resolver sou eu. Quando o problema chega e eu tenho que dormir à noite, o travesseiro é meu. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu não me dou o direito de nada e ninguém interferir no que... Porque quem tem para viver isso sou eu. Né, como o João Paulo era um excelente amigo, um excelente filho, um excelente genro, uma excelente pessoa. Eu não tenho ninguém. Ele ocupou todos os lugares, né, com muita maestria. Muita. Então, assim, como que eu te falo? Ele deixou eu costumo dizer que como ele era uma pessoa muito barulhenta, ele ficou um foguete. Ele veio, fez tudo o que tinha para fazer e falou, não, agora é hora de ir embora. E eu entendo a morte, dentro das minhas crenças, que a gente tem dia para vir e dia para voltar. Isso aí é uma coisa muito certa. Então, através disso, eu nunca me deixei dramatizar.
Eu nunca fiz drama pela morte dele. Você nunca se sentiu vítima? Em nenhum momento. Ah, porque comigo? Ah, porque eu tenho 2 filhos? Ah, não. Eu não tenho esse perfil de pessoa que dramatiza e vive o porquê comigo. Minha avó sempre me disse, não pergunte os porquês, porque você não terá resposta. E a gente não tem resposta para algumas coisas. E só com o longo do tempo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo algumas coisas. Mas por eu ser assim, acaba que as pessoas que me conhecem, eu acredito, voltando à sua pergunta anterior, bloqueando alguns tipos de julgamento. Eles não chegam até mim, entendeu? Talvez por essa barreira que eu criei. E é uma defesa. É uma defesa. É uma defesa. E assim, acontece, porque a gente sempre sabe uma coisa ou outra, mas por isso eu nunca me permiti. Ah, porque você... Entendeu? Isso, e quem vai vir calçar sua chinela? É o que eu acabei de dizer, quando eu deito a cabeça no travesseiro, quem tá calçando os meus chinelos. Entendeu? E hoje, Lorena, se você pudesse dar um conselho, você pudesse não, né? Você pode dar um conselho para as pessoas que estão enfrentando, estão no começo disso, porque você tem 1 ano e 3 meses de caminhada. Eu queria que você falasse o seu resignificar, né, de certa forma, pelos meninos, né? Porque os meninos são o seu combustível também. Olha, se não fosse por ele, assim, é bom e é ruim. Porque como a gente tem os filhos, a gente não permite sofrer o quanto a gente deveria sofrer. A gente não se permite chorar o quanto a gente deveria. A gente não se permite gritar, sofrer, chorar e deitar numa cama e ficar 3 dias. Então eu não me permiti até então ter esses momentos por eles. E isso é ruim, porque a gente sempre coloca os filhos à frente, né? A gente pondera tudo e camufla tudo em nome deles. Mas eu te digo que nesse primeiro ano é muito difícil, porque todas as datas comemorativas é sempre assim um dia fúnebre, né? Para mim foi. Para mim também foi muito difícil. Muito difícil, os primeiros dias de aniversário. Porque cadê? Primeiro dia das mães, primeiro dia dos namorados, porque a gente era casado, mas a gente vivia uma vida de namorado. Ele era um namorado num relacionamento de casamento. Então, assim, é muito difícil. Tanto que eu quero deixar gravado aqui que eu sou extremamente contra em escolas terem dia dos pais, dia das mães. Porque isso é um sofrimento absurdo para uma criança. Porque eles passam de 7 a 10 dias ali dentro da escola, comemorando e vendo os colegas comemorarem. É presentinho, é lembrancinha, é a música. Isso é muito doloroso para quem não tem. Então eu sou a favor, deveria ter uma lei onde as escolas deveriam ser obrigadas a se adaptarem e ter uma festa da família. Porque hoje em dia, cada dia que passa, nós estamos vivendo em um número onde as famílias são famílias atípicas, onde existem várias pessoas que são separadas, não só pessoas que não têm, né? Pessoas que são criadas por 2 mães ou por 2 pais, ou porque é separado, o pai não dá certo, o pai mora fora, a mãe mora fora, ou é criada por um avô ou um avô. Então isso é muito doloroso, é massacrante. Por exemplo, agora em agosto os meninos já iniciam aula, tá? Dia dos pais. Já entra bem na semana do Dia dos Pais. É muito sofrimento. É muito sofrido, porque por mais que a escola tenta tirar a criança para não fazer aquela participação toda, a criança está vendo todo o movimento. E para quem não tem, só quem não tem, sabe a dor que é. Entendeu? Então é um questionamento que eu sempre faço. Deveria ser uma lei proibida. E uma festa para a família. E uma festa para a família, onde realmente todo mundo que cria os seus pudessem participar de maneira igual. A igualdade, que tanto é pregada, né? Que tanto é pregada. Que tanto é pregada. Então, assim, essas primeiras datas são muito difíceis. E eu acredito que quando a gente termina um ano, né, do luto, quando a gente passa para um outro luto, outra fase. Uma outra fase. Mas fase. O primeiro ano, ele é massacrante. Não tem remédio, porque você nasceu ali de novo, né? Você morreu com quem morreu. E você é obrigado a nascer. E você nasce de novo. Porque você não sabe como você vai ser como mãe de novo. Quem sou eu? Você tem que se refazer. Isso, porque eu acho, assim,
no meio que eu vivo, né, de pessoas, eu vejo tanto casamento derrotado mesmo, onde as pessoas vivem de aparência, onde as pessoas vivem porque não sabem nem por que estão vivendo com os determinados. E é tão triste, porque aí eu me pego, às vezes, porque eu também sou ser humano, por mais que eu tente ser uma pessoa evoluída, eu fico pensando, gente, mas meu casamento era tão massa, tão legal, a gente era tão parceiro, a gente vivia, a gente, né, era tão bom, tão saudável, e aí, esses assim que a gente vê por aí, porque eu acho, sabe, Gisele, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E me dá um pesar no coração as pessoas escolherem estarem juntas vivendo mal. Vivendo mal. Isso me dá um pesar, porque eu falo assim, o exemplo que vai dar para os filhos. Exatamente. O exemplo que vai dar, porque assim, tudo que os nossos filhos veem é um reflexo. É o reflexo para o futuro deles, Sem né? dúvida. Então assim, o que nossos filhos têm visto dentro de casa? Eu sempre falei para as duas meninas em casa o seguinte: não aceite nada menos do que o seu pai oferece para nós dentro de casa. Exatamente. Entendeu? Então assim, por que eu sempre friso isso? Porque eu sei o homem que ele é e eu sei o relacionamento que nós temos dentro de casa. Entendeu? Então, assim, quando você me fala isso, eu vejo uma realidade em grande massa, né? As pessoas optarem, ficarem junto, vivendo mal. E o meu marido falou uma coisa tão interessante, Lorena, que eu acho que você vai me entender, né? A gente escolhe fazer da vida do outro feliz. Exato. É uma escolha. Todos os dias eu acordar e fazer o meu marido feliz. E ele me fazer feliz. Mas esse é o intuito do casamento. Né? Esse é o intuito do casamento. Só que assim, parece que vive numa guerra, né? Eu levanto para te infernizar. Então, assim, é incompreensível, né? E quando a gente tem um bom relacionamento, a gente não passa na cabeça da gente, né? O que é viver mal. Então, pra gente, uma regra é viver bem. E quando a gente vê em torno da gente as pessoas vivendo por obrigação de viver com o outro, é muito triste. Então, igual no começo do vídeo, você falou sobre a régua, né? Uhum. É até ruim. Porque quando no meu caso, a gente tem um patamar de relacionamento. As pessoas são tão engraçadas que agora, depois que faz um ano, as pessoas viram e mexem, perguntam pra gente. Vai casar de novo? Vai casar de novo, e aí? Não arruma, esses dias eu ouvi, ninguém te mandou mensagem. Tipo assim, aquelas não perguntas. Não tá te flertando? Algumas, né? E é muito engraçado, porque eu acho que o luto é muito individual. O tempo de você processar. Luto é muito individual. E sabe o que eu vejo, Lorena? Não sei se você vai perceber. Eu percebo a diferença do luto para a mulher do que o luto do homem. Sim. O homem, ele tem aquela necessidade de casar de novo muito rápido, de construir a vida dele. Só que eu vejo que o da mulher é muito diferente a caminhada. Você consegue enxergar isso hoje? Eu acho que sim, mas eu acho que tudo depende da forma que era o relacionamento. O anterior. Sim, porque eu conheço pessoas onde ficaram viúvas também e que parece, eu não sei te explicar agora, mas que não tá na mesma vibe que eu. Vou usar essa palavra mais moderna, hein? Então eu entendo que o luto entre marido e mulher, quando acontece a morte de um deles, depende muito de como é que foi a relação entre eles. A vivência. Exatamente. Deles. Então, se eu venho de um casamento ruim, a morte é ruim. É ruim você perder uma pessoa que você tem um filho, que você gosta, que você viveu. Tá, mas aí vem. Quando você vem de um relacionamento muito bom, é muito diferente. Então, é muito individual até nisso. Aí as pessoas me falam, porque você é muito nova, né? Você tem uma vida pela frente. Eu acho que é isso mesmo, a gente não morre com quem morreu. A gente não pode morrer com quem morreu, sabe? Então, mas isso tudo demanda tempo. E muito tempo. Tudo demanda muita coisa. Eu não quero
ser uma pessoa com 40 anos e responsável nas minhas escolhas, entendeu? Radical, né? De forma alguma, não, eu não vou ter um relacionamento. Seria, né, um absurdo eu falar isso. Mas não, eu vou ter um relacionamento, eu já estou... Não, é muito... As coisas precisam acontecer com o tempo. E naturalmente. Naturalmente, era isso. Eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente, sabe, Lorena? Nada evasivo, nada apressado demais. Eu acho que na caminhada a gente descobre o caminho. Exato. Na caminhada. E eu não preciso ficar... Por isso que aquela hora eu te dei, que eu crio uma barreira onde eu não permito muitos julgamentos. Eu tento não permitir que invadam a minha privacidade. Mesmo. Te respeitem. Me respeitem. Então eu acho que eu consegui criar essa, né? Essa barreira onde eu tô aqui hoje, com quase 40 anos, para criar meus filhos, para trabalhar. Porque a gente precisa ter, né? Viver e viver bem com os nossos. Com qualidade. Com qualidade. E isso João Paulo te ensinou com maestria. Com maestria, né? Então ele deixa um legado muito responsável. Forte. Muito forte, muito do bem. Então eu acho que essa essência já foi plantada nos meus filhos. E agora, daqui pra frente, é a Lorena com a Lorena mesmo. E eu queria que você deixasse um recado, Lorena, para todas as pessoas que estão nesse começo, sabe? Porque várias pessoas vão te ver, né? E o luto, ele não é, como a gente sempre fala, não é fácil. Então, assim, outras mulheres, né, que vão vivenciar isso, que estão vivenciando isso. Hoje eu queria que você deixasse um recado especial para cada pessoa que vai estar te assistindo, sabe? Independente do luto que ela esteja passando, seja de um filho, seja do marido, mas um recado do seu coração para o coração delas, um recado da Lorena. Então, Gisele, sabe o que acontece? As pessoas não estão preparadas para falar da morte. E ela tem que ser falada. Eu falo isso agora, assim, diariamente. Porque o que acontece? A gente não pode fazer um drama com a morte. Sabe? Achar que acabou o mundo, acabou os dias, acabou a felicidade, acabou os bons momentos. Eles não podem ser repetidos com a mesma pessoa. Mas a gente precisa viver e enquanto a gente tiver vida, a gente tem que ter muita vida na vida. Acabou o tempo dele aqui, mas o meu e dos meus filhos não acabaram. Então a gente tem que ter muita responsabilidade de ficar culpando o universo, Deus. Tem gente que se revolta, tem gente, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque é muito difícil falar que a gente precisa aceitar a morte. Se eu falar isso, algumas pessoas vão me condenar, porque elas condenam. Mas a gente precisa entender que a passagem daquele que foi no tempo que tinha que ter sido. E valeu a pena. E o tempo que teve aqui nessa terra, valeu a pena. E muito a pena. E muito a pena. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar aqui é isso. A gente precisa, a gente tem que ser menos egoísta. Porque a gente quer sempre aquilo que era. Porque era muito bom, né? A gente o não quer tempo soltar. que foi, a gente não quer. A gente não tá preparado, a gente é egoísta. Mas a gente precisa aceitar que os planos de Deus são bem maiores. São bem maiores e não são os nossos. A gente precisa... Olha, eu costumo dizer que o câncer, ele é uma escola. E é uma escola das mais dolorosas que existem para qualquer ser humano passar. Porque são dias, assim, intermináveis. São expectativas frustradas, são expectativas boas, ao mesmo tempo. Tratamentos dolorosos. Dolorosos. E um dia eu estava no hospital, já com o João Paulo, já tinha dado uma piorada na doença. Eu virei para a médica, que tratava dele lá em Brasília, a doutora Lucila, maravilhosa, inclusive. E falei para ela, era melhor que ele tivesse falecido de Covid, que daí falecia rápido e não ficava nesse sofrimento. Esse dia eu estava muito revoltada, muito entristecida, porque ali eu vi que já não tinha mais jeito. E aí ela virou para mim e falou assim, engano seu,
O câncer, ele é uma doença que ela te dá a oportunidade da despedida. E o Covid não. E o Covid não. Eu não tive a despedida dos meus pais. Então, aproveita. Ela ainda é uma doença onde você consegue aproveitar quem está vivo. Então, é exatamente isso. Ela é uma escola, ela machuca, ela dói. Mas a gente ainda consegue aprender alguma coisa com ela. Porque eu acredito, Gisele, que tudo, mesmo que é bom e o que é ruim na vida da gente, serve para alguma coisa. Com certeza. Porque a partir da morte a gente nasce, né? A gente não renasce, a gente nasce. É como o Manuel sempre fala, né? Que ele tem 6 anos de idade, né? Exatamente. Com a partida da mãe dele. Eu tenho 5 com a partida da Thalita. E você tem 1 ano e 3 meses. Porque é impossível a gente ser igual. A gente ser igual. A gente não tem como, Eu Gisele. sempre falo em todos os vídeos. Tem pessoas que eu quero me apresentar de novo. Porque a pessoa vai lá na velha Ela Gisele. não vai Elas conhecer. acessam Isso. a velha Gisele. A Gisele do passado. Só que elas não acessam a Gisele de agora. E a Gisele de agora é muito diferente. É muito diferente. E tem gente que não aceita a Gisele de agora. Não, as pessoas não aceitam a Gisele de agora. Elas sempre vão acessar a Gisele do passado. Isso. Aí você se torna uma pessoa estranha, onde não cabe mais aonde você cabia. Você passa a dar valor a pessoas que você não dava. Mas as E pessoas novas chegam, né, Lorena? E graças Exato. a Deus pela novidade de vida, né? Isso é a vida, né? A novidade de vida. É a vida acontecendo, É a vida né? acontecendo. O movimento da vida. Da vida. E acontece que, às vezes, com a morte, a gente deixa de admirar pessoas que a gente admirava. Passa a admirar pessoas que não faziam sentido nenhum na vida da gente. Chega pessoas novas, a gente fala assim, nossa, a gente não é capaz de fazer amizades verdadeiras com 40 anos. A gente é, sim. Somos provas disso. Somos provas disso. Somos provas de que tem muita coisa ainda para acontecer na nossa vida. Então eu volto a dizer que a mensagem que eu deixo é que a gente não morreu com quem morreu. O tempo que a gente tem aqui é diferente. Tem muita vida na Lorena? Tem muita vida. Tem que ter. Eu tô aqui para isso. Muita vida na Lorena. E assim, eu falo sempre, né? A Thalita é meu manual de vida, né? A Thalita foi meu manual de vida. E hoje eu sigo com o meu manual de vida, que ela me ensinou a viver, né? Ela me ensinou a viver. E o João Paulo foi isso pra você. Muito. O seu manual de vida. Total. Eu costumo dizer que o João Paulo, ele era muito único. Era, assim, uma pessoa diferente dos iguais mesmo. E é um presente você ter uma pessoa assim na sua vida. Então eu tenho que agradecer A passagem dele. os 15 anos que nós convivemos juntos. E que 15 anos. E que intensos. Assim, pela vida de quem ele passou, ele tem sempre uma história que ele deixou para contar, entendeu? Um acontecimento, nem que se fosse uma bobeira, uma risada. Gargalhada. Então ele fez o que ele tinha para fazer aqui. Ele cumpriu o que ele tinha. Ele cumpriu o propósito dele. Ele não deixou narras para trás. Lorena, eu ficaria aqui horas falando dele, né? Eu também, Mas eu quero te agradecer pela oportunidade de abrir as portas da sua casa pra gente. Te agradecer por falar da sua maior dor, né? Do seu, aí, igual você disse, né? Com 40 anos foi a maior dor da sua vida. Foi a partida dele, do seu grande amor, que para sempre será seu grande amor. Nada vai eliminar isso, né? Mas eu fico feliz, né? De te encontrar vivendo. Porque é tão gostoso, mesmo diante do luto, diante da entrega, você está vivendo. Você não está vegetando, você está vivendo. E isso para mim é maravilhoso. Então eu te agradeço por esse tempo juntas. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Falando com as pessoas que te seguem. Eu espero de alguma forma ajudar realmente quem precisa, porque, igual você falou, não é comum, né? Uhum. Uma entrevista com uma viúva. Com uma viúva. Que sofre, né? Que sofre, né? E assim, eu tenho só 39 anos,
Mas, assim, a bagagem que o luto dá pra gente, Eu até te coloquei ela um pode ainda, ser um ano a mais, compartilhada, né? Eu falei né? 40. Ah, mas nem parece. Enfim, eu agradeço pela amizade, onde, através do Manuel, você veio. E entre nós existe um sentimento muito diferente, que a gente não entende, mas a gente entende. Aham. E já sou eternamente grata por isso, pelo cuidado que vocês têm, né, comigo. A gente te ama. E eu também. E você pode ter certeza que o que eu tento ser, Gisele, nessa vida é uma pessoa verdadeira. Obrigada.